Posso fazer uma perguntinha? Só uma perguntinha? Claro que pode. Inclusive, essa perguntinha já foram de colegas meus de profissão, de outros advogados. Dependendo da situação, eles acabam me procurando para tirar alguma dúvida, às vezes como eu faço com eles também. Mas vamos lá. Advogado. Pode advogar para a família? O advogado pode advogar para ele mesmo? Fique aqui comigo nesse vídeo até o final, que eu vou responder essa sua pergunta dos meus amigos advogados. O que a gente aprende na faculdade com relação a você estar advogando ou não para alguém da sua família, ou advogando em causa própria, que é assim, eu sou advogada, eu tô com problema jurídico, eu mesma vou ser minha advogada. Tem alguns professores que falam que o advogado advogar para ele mesmo, ele tem um otário como procurador. O que quer dizer isso? Dependendo da situação, você não vai conseguir se defender. Então tem que tomar muito cuidado. Vou dar alguns exemplos que aconteceu na minha vida pessoal. Tem alguns casos que aconteceram na família que eu mesma falei assim, quer que eu faça para você? Eu não vou te cobrar, eu sei da situação. Que às vezes você percebe, será que a pessoa tá com vergonha de pedir para advogar de graça? Ou ela não tá confiando no meu trabalho? Ou então eu vi algum assunto que aquela pessoa não sabia que ela tinha direito e fazia anos que ela tinha direito e ninguém falou nada. Aí liguei e falei assim, aconteceu isso. Tô vendo uma grande possibilidade de estar aumentando a aposentadoria. Posso fazer? Você não vai gastar nada. Pode. Fiz, ganhei, deu tudo certo. E como era uma questão desse processo em específico, que não envolvia o meu emocional, era uma coisa que ia fazer um bem para aquele meu familiar, eu ia aumentar a aposentadoria dele e não ia mexer com o meu emocional. Eu não ia ficar nervosa, desesperada, aflita, com medo de fazer aquele processo. Então eu estava bem confiante, estudei o caso e fiz o processo e ganhei. Outra situação também que eu advoguei em causa própria. Quem me conhece sabe que meu pai faleceu recentemente, em novembro, e toda a parte burocrática que eu não queria fazer caiu no meu colo para fazer. E na delegacia, ia atrás de certidão de óbito, um monte de coisa. Só que depois eu me deparei com a seguinte situação, e o inventário? Seria muito injusto, ou às vezes até mesmo errado, eu falar para minha mãe, não, procura um advogado para fazer o inventário. É um processo que eu consigo fazer. Ele me deixa triste, porque eu não queria estar fazendo o inventário do meu pai. Mas é uma coisa que eu consigo fazer, uma coisa que eu sei fazer e não mexe com o meu emocional. Então, eu tô fazendo tranquilamente. Agora, eu vou dar um exemplo do contrário, que também aconteceu comigo. Eu tive uma situação de ingressos errados. E quem me conhece na vida pessoal, é amigo meu, não precisa ser muito íntimo, sabe que eu sou fanática doida pela banda Guns N' Roses. Então, eu comprei ingresso do show, pedi 2 ingressos, passei a noite em claro na fila de ingresso virtual e a minha senha era 17 mil, um exemplo. Aí eu falava, vou tentar pelo celular, porque eu acho que a fila vai ser menor na minha cabeça, né? Eu tava muito ansiosa. Entrei pelo celular na fila, foi para 23 mil a minha senha. Falei, não, vou continuar pelo computador. Fiz a compra, 2 ingressos inteiros, porque na época eu não tinha direito à meia entrada de estudante. Tudo bonitinho. Tô toda feliz lá, comprei os ingressos. Quando chega os ingressos, gente, eles vieram com o nome de um tal de Rafael. Os 2 vieram com meia entrada e eu quase infartei, porque surtar eu já tava surtada.
Aí eu falei, não, vou ter que processar, né? Porque tá errado, vai chegar o dia do show, não vou conseguir entrar porque eu não tenho carteirinha de estudante, meu marido também não tem, e a gente vai entrar como? Só que até eu montar o processo, foram noites sem dormir. Às vezes eu me pegava chorando porque eu tava entrando em desespero, mas mesmo assim eu segui firme e forte e fui montando o meu processo. Por que que eu não consegui montar de uma vez? Porque aquilo tava mexendo com o meu emocional. Não é frescura, não. Eu tava literalmente abalada, com receio de perder o show. Aí o que que eu fiz? Pedi pro meu marido, que é meu sócio, falei assim, faz o processo pra mim, porque eu tô sem condições nenhuma. Eu vou fazer alguma caca no meu próprio processo. Aí ele virou pra mim e falou assim, já era. Perdemos o dinheiro, não temos dinheiro para comprar ingressos novos, você perdeu o show. Só que eu não me conformei com aquele não. Eu falei, não, eu tenho que ter uma alternativa, eu tenho que ter uma saída. Eu estudei 5 anos da minha vida para fazer processo. Aí quando chegou um processo meu, eu não vou conseguir fazer. Continuei fazendo o meu processo. Na época, no escritório que eu trabalhava, a gente era em 4 advogados. Só que eu já estava montando a estratégia na minha cabeça pro dia da audiência. Eu tinha que pensar em tudo, nada podia falhar. Eu falo assim, foi o processo da minha vida. E o que que eu fiz? Falei pro advogado lá que trabalhava, assim, olha, eu montei um processo, aconteceu isso, você pode olhar pra mim? Aí ele pegou e falou assim, olha, aí ele leu, fez algumas correções, que eu realmente tinha feito algo errado, porque eu falava muito eu, e no processo você fala de autor, de réu, não é eu, a Luciane. É a autora do processo, é a requerente daquele processo. Corrigimos tudo. E ele virou para mim e falou assim, você vai assinar seu processo? Eu falei, não tem outra saída. Porque o outro advogado falou que é causa perdida, que não tem o que fazer. Só que se eu vou tentar convencer ele a ser minha testemunha, eu preciso que você seja a segunda testemunha de tudo isso. Então, sobrou para eu assinar, eu conduzir a audiência. Aí ele me lembrou do que a gente aprendeu na faculdade, que a gente estudamos na mesma faculdade, tivemos alguns professores em comum. Ele falou assim, isso aqui, só de você estar escrevendo, você percebe que o seu emocional tá atacado, tá de ponta cabeça. Na audiência, você vai estar com uma pressão que, assim, é o teu sonho que tá ali na mão do juiz. E você vai conseguir defender teu sonho para ir no show. Né? Tem essa questão. Aí ele pegou e falou assim, você quer que eu assine? Eu falei assim, mas aí você não vai poder ser minha testemunha se você for meu advogado. Aí eu tive a brilhante ideia, outra advogada, e eu falei para ela, eu falei assim, ó, preciso de um favor de irmã, daqueles favor que não se pode falar não. Eu preciso que você seja minha advogada. Só que ela era mais focada na área trabalhista, e o meu processo era da área civil. A gente treinou, eu expliquei pra ela, a gente conversou, e ela bondosamente, é claro que ela foi recompensada depois, né? Porque tanto ela como eu, a gente estudou pra isso. E eu nomeei ela como minha advogada. Chegando no dia pedi uma liminar, aí já foi marcada uma audiência com urgência, porque o show tava chegando e a empresa precisava trocar meus ingressos. E uma das empresas era fora do Brasil para ajudar ainda. Fiz o processo, tudo bonitinho. No dia da audiência só foi a empresa que tem sede no Brasil, a outra não apareceu, não mandou preposto, não mandou ninguém. E eu tô lá com a minha tremedeira, que eu pensei que eu ia ter um infarto. Aí tentei me acalmar, que era uma audiência, o local sério, eu tinha que me comportar. E para piorar a situação, a outra parte pediu para eu dar meu depoimento. Falei, gente, eu vou começar a chorar daqui a pouco. Aí respirei fundo, falei, não, ela quer me ouvir, eu vou falar. Que eles estão errados, eles vão ter que me dar meu ingresso. E eu vou nesse show. Fiz lá o depoimento, tudo, pegou a oitiva das testemunhas.
A juíza fala assim pra mim, é só aguardar que eu vou dar a sentença. A hora que eu saí da sala de audiência, eu desabei a chorar. Não tenho vergonha de falar porque é verdade. Pra vocês verem como eu advogando em causa própria, dependendo da situação, você não tem condições nenhuma de estar advogando. Essa é a sentença, ganhei. Pediu para trocar os ingressos em tempo hábil. Se não trocasse, para devolver o dinheiro, tudo corrigido. E me deu dano moral. Aí saí toda feliz, tal. Não deu tempo de trocar os ingressos. Eu peguei um e-mail gigante, escrevi para as empresas, ó, aconteceu isso, isso, eu tenho uma sentença. Vocês têm que cumprir essa sentença. Mas eu acho que o meu processo foi muito abençoado, não tem outra explicação. Até hoje, quando eu conto, o pessoal fala, meu, você deu muita sorte. Quando eu mandei o e-mail lá para eles, já tinha chegado a data do show, eu já tinha o plano B, o Z, o D, enfim, todos os planos impossíveis e imagináveis que eu tinha comigo. Eu vou no show, com ou sem ingresso, eu vou no show. Então, eu peguei meus ingressos, peguei uma série de documentos, peguei as sentenças, fomos pro show. Graças a Deus conseguimos entrar. Eu já tava muito feliz, porque assim, por mais que eu tenha conseguido entrar no show com aquele mesmo ingresso, eu já tava feliz. Depois de alguns dias, eu vi uma movimentação no processo, fui consultar, aí tava uma petição disjuntada, me devolveram o dinheiro do ingresso e pagaram a minha indenização por danos morais. Quer dizer, o ingresso saiu 0,800 na faixa. Então, quando você tiver numa situação de advogar para a família, em causa própria, verifique se o seu emocional tá assim, bem redondinho, bem centralizado, bem zen, bem tranquilo, para atuar naquele processo, naquela causa. Vamos supor que é briga de família, você não quer se envolver, você quer ficar neutro. Aí você fala assim, ó, eu não tenho condições de estar atuando no processo, ou eu não quero, porque eu não quero me envolver, porque vai acabar mexendo com a minha parte emocional. Então, seja muito franco, né, com um tipo de demanda que você vai trabalhar, que envolva a família, ou às vezes nem envolva a família, mas aquele processo, ele mexe tanto com o seu emocional que você não vai conseguir defender o seu cliente. Então, quando você ouvir, assim, advogado não pode defender a família, depende, não é que não pode. É recomendado que não, por causa dessa questão emocional, você não conseguir separar bem assim, o profissional do pessoal. Não, eu estou aqui como advogado. Eu estou aqui como advogado, mas eu estou um pouco balançada porque é uma questão que envolve alguma família, algum amigo muito íntimo. Então, se você ficar nessa situação na dúvida, é melhor não fazer. Faça uma parceria, ou peça para a família, fala assim, ó, eu prefiro não fazer por causa disso, 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 e procurem um terceiro advogado. E vocês? Me contem. Já passou por alguma situação parecida com essas? Vocês já precisaram contratar advogado da família? Preferiu contratar um estranho? Você já advogou em causa própria para você mesmo? Como que foi? Me conta aí. Não se esqueça. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho, me segue nas redes sociais. Não fique só esperando o YouTube te mandar um e-mail avisando que eu postei vídeo novo no canal. Quando é vídeo muito curtinho, eu tô lá no Instagram. Se é texto, alguma coisa que eu quero que vocês leiam, tá lá no Facebook. Eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp que eu disparo as notícias, disparo os vídeos. Então, você precisa ficar atento e me seguir nas redes sociais. No final desse vídeo, eu vou deixar todas as redes sociais. Segue lá, se inscreva e ative o sininho. Obrigada!